Então, boa tarde a todos. Tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da República fundamentalmente acerca de duas matérias, uma o orçamento suplementar e depois a situação económica e, acima de tudo, sanitária do país. Relativamente ao orçamento suplementar, está neste momento em o início do debate em sede de especialidade. Nós, como eu sempre disse, iremos fazer algumas propostas, não muitas, não vamos encharcar o orçamento suplementar de propostas, porque não é o nosso orçamento, é o orçamento do Governo, e portanto iremos fazer algumas para marcar, mas não iremos, como eu estou a dizer, inundar o orçamento de propostas. Uma que pensávamos não ter de fazer e vamos fazer, por causa do veto do Sr. Presidente da República, ou da devolução do diploma, é aquele que tem a ver com o tratamento dos sócios-gerentes, de acordo com o que deve ser, que é terem os mesmos apoios que tem qualquer trabalhador. Isso iremos incluir no orçamento suplementar, porque é a forma, então, de ultrapassar a questão que possa estar em cima da mesa da Lei Travão. Todas as demais propostas estão os deputados do PST neste momento a fazer, estão a ser analisadas, ainda hoje vou ver algumas, depois amanhã verei outras, e elas têm de entrar até sexta-feira, e entre hoje e amanhã, mais ou menos, ficará fechado. Sobre a situação sanitária, obviamente que a situação se agravou nos últimos dias, isso infelizmente é uma realidade. Agravou-se aqui na área metropolitana de Lisboa, mas se não houver o devido cuidado, dado o efeito multiplicador que a área metropolitana de Lisboa tem sobre o país, a coisa pode-se agravar também ao país todo e, portanto, impõe-se medidas mais musculadas, como se pode dizer. Algumas o Governo já tomou, pode vir a tomar outras ou não. Agora, aquilo que me parece importante é que as medidas não sejam avulsas, e isso tem sido um pouco, sejam medidas mais coerentes e mais firmes, digamos assim, porque é de uma maneira um dia, no outro dia é de outra maneira, isso confundiu um bocado as pessoas. Portanto, medidas firmes, eventualmente aqui um pouco mais musculadas, como eu disse, mas coerentes, com um discurso político em torno delas, que também tem de ser coerente, que é, por um lado, a economia não pode parar, e nós temos de trabalhar e andar para a frente, mas, por outro lado, não podemos deixar de ter todos os cuidados que é possível ter. Portanto, em situações de lazer, agrupamentos de muitas pessoas não pode ser. Agora, aqui em Lisboa, apenas 10, e parece-me bem, mais do que isso não, quando muito menos ainda. Em situações de trabalho, a mesma coisa e com a devida proteção, mas em trabalho não se pode evitar. E, como digo, um discurso que mostre aos portugueses isto. Temos de trabalhar, se cumprirmos as regras vai melhorar, mas não podemos facilitar, infelizmente. Não vi o Presidente da Câmara de Ovar a dizer isso, ou seja, não vi em lado nenhum o Presidente da Câmara de Ovar a dizer que se devia fazer um cerco sanitário, fechar Lisboa e não entra ninguém e nem sai ninguém, tal como aconteceu em Ovar. Vi-o a dizer que são precisas medidas mais musculadas aqui na área metropolitana de Lisboa. Vi-o dizer isso. E nisso eu concordo. Desculpe. Tomarem a mesma atitude que tomarem com o Ovar, mas as decisões são elas e as suas circunstâncias, tal como o homem, também é ele e as suas circunstâncias. E, portanto, é óbvio que deve ser feito da mesma maneira que foi feito em Ovar, atendendo às circunstâncias. Ou seja, repare, uma cidade relativamente pequena, se for fechada, tem um efeito multiplicador sobre o país muito menor do que a capital do país e a área metropolitana de Lisboa. Tem um efeito brutal, porque quantas pessoas não vêm e não saem de Lisboa na sua atividade normal que deixariam de o poder fazer. Portanto, eu estou de acordo com ele, porque ele não disse que se devia fechar exatamente igual àquilo que se fez em Ovar, porque as coisas são diferentes. Ele disse, e se eu ouvi bem, que era preciso, ou li bem, que eram precisas medidas mais musculadas. E tinha razão, tanto tinha razão que elas até estão em parte a ser tomadas, não é? É sempre discutível se deve haver mais uma medida ou menos uma medida. Eu também não tenho, a oposição não tem os mesmos dados que o Governo tem. Portanto, a única coisa que eu, em consciência, posso dizer é que têm de ser medidas
coerentes e duradouras. Não podem ser uma para isto, outra para aquilo, hoje de uma maneira, amanhã de outra forma. E tem sido um pouco assim. Isso também baralhou as pessoas. Portanto, as medidas têm de ser mais rigorosas e estas são mais rigorosas nesse aspecto. Está bem, não é? E depois têm de ser coerentes, não se pode andar a mudar permanentemente e tem de ter um discurso político adequado, porque o discurso político do Governo durante algum tempo foi de que isto quase já acabou, correu tudo muito bem, somos os melhores do mundo e afinal não somos assim tão bons quanto isso, portanto temos de ter cuidado. Vamos lá ver, eu não defendo o controle público da empresa, eu defendo o controle privado da empresa. Agora, não defendo o controle privado da empresa quando é o público que lá tem de ter dinheiro, vamos nos entender. Portanto, eu só digo que o controle deve ser público porque os acionistas privados não querem meter na TAP o dinheiro que a TAP precisa, porque para mim a solução ideal era o aumento de capital ser todo feito pelos privados e até o público saía. Esta é a minha posição. Considerando que isso não é assim e que é o público que tem de meter dinheiro, então tem de ter o controle da TAP na exata proporção do dinheiro dos impostos portugueses que lá mete. Até porque a própria gestão da TAP, nos últimos anos, já a gestão, ela própria privada, o capital é que não é totalmente, continua a acumular prejuízos. Portanto, não é uma gestão que se possa dizer deixa proteger porque é fantástica, também acumula prejuízos. Portanto, é isso que eu estou a dizer. A situação decorrente da providência cautelar tem a ver, em minha opinião, com outro erro crasso da TAP, que foi olhar para o país numa visão paroquial, numa visão regional, e assumir-se como uma empresa regional que só olha aqui para uma região do país. Por mais importante que ela seja, só olha para uma região do país. Ora, se só olha para uma região do país, é uma empresa regional. Se é uma empresa regional, não pode ser o Estado Central a meter dinheiro numa empresa regional. Aí tem de ser, olha, as câmaras municipais, os agentes locais, quem for. Portanto, a TAP ou é nacional ou é regional, estou farto de dizer isto. E evitava-se esta providência cautelar se não tivesse feito aquilo que fez. Agora, a providência cautelar é também preciso entender que, apesar de ter um efeito suspensivo, tem um efeito suspensivo que pode durar poucos dias, na exata medida que o Governo também tem instrumentos para propor a ultrapassagem da providência, portanto, eliminar o efeito suspensivo da providência sobre a injeção de dinheiro. Portanto, aí não dava, digamos, um ênfase muito grande, porque ainda depende. Penso que não, depende. Penso que não, porque, como digo, o Governo e a TAP têm instrumentos para tentar ultrapassar a providência cautelar. Agora, só se podem queixar deles próprios, a TAP particularmente. Aliás, eu tenho referido isto e volto a referir. Agora a TAP pede, algo que vi algumas notícias, penso que são 200 ou 220 milhões de euros, e tem de ser já para pagar salários. Bom, é preciso que saiba que os salários que a TAP quer pagar são salários que não têm os cortes que todos os portugueses que estiveram em layoff, tal como a TAP, tiveram. E estão-se a pedir dinheiro dos impostos dos portugueses para pagar salários que, repito, não tiveram os cortes que todos os portugueses tiveram quando as suas empresas estiveram em layoff ou quando as suas empresas estão em layoff. Não é? Que têm um corte de 1/3, mas no máximo de 1.900 euros, não é? Portanto, e agora está-se a pedir dinheiro dos impostos para isso. Portanto, nós quando temos situações de fragilidade como a TAP tem, temos depois de ser muito coerentes para gerar o apoio de quem? Daqueles que pagam o que a TAP quer receber, que são os contribuintes portugueses. Tá? Muito obrigado.